Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também, professor Neto aqui, trocando uma ideia com vocês, auxiliando no desenvolvimento do projeto de pesquisa. Nesse momento nós estamos aqui no segundo subtítulo, denominado detalhamento das atividades. E no que consiste esse detalhamento dessas atividades? Aqui nós vamos narrar e escrever como as atividades ou como a atividade ela foi realizada. Então, neste projeto de pesquisa, a escrita deve conter a exposição da experiência de forma ordenada e detalhada, apresentando os seguintes elementos. Por exemplo, como sugestão, você pode fazer uma contextualização da exposição dessa experiência, que consiste no quê? Apresentar onde ela aconteceu, quando ela aconteceu, como que aconteceu essa experiência desse projeto, desse experimento que foi desenvolvido pelo grupo, e aí vocês podem descrever o contexto e os procedimentos utilizados pelo grupo, Então eu estou colocando aqui, eu já escrevi o texto para não ficar gastando muito tempo tentando tirar o texto do zero. Eu coloquei aqui uma sugestão para servir de uma espécie de guia de qual layout, qual conteúdo poderia ter essa parte do detalhamento das atividades. Olha o que eu estou colocando aqui, uma espécie de contextualização. O ambiente de execução deste projeto de pesquisa é uma escola da rede pública de Uberlândia. A equipe de estudantes envolvidas nesse trabalho é de 6 estudantes pertencentes à primeira série do ensino médio. Ou seja, eu estou dizendo a respeito dessa galera que eu coloquei aqui na capa, Então são 2, 3, 4, 5, são 6 estudantes. Estou supondo que todos eles são do primeiro ano, Todos eles pertencentes a essa instituição, que é uma escola de ensino público da cidade. E eu vou fazer ali uma narrativa a respeito desse projeto aqui que o grupo escolheu desenvolver, certinho? Então, voltando lá para aquele ponto da atividade. As atividades perfazem um total de 6 aulas, que seriam aqueles momentos de reunião, por exemplo, onde a gente pode utilizar essas reuniões que acontecem geralmente em sábado letivos, para poder dizer como que elas aconteceram ao longo do tempo, Então, isso aqui é tudo fictício, pessoal? Mas, por exemplo, quais são essas atividades? Reuniões quinzenais por videoconferência com a equipe e o professor orientador. Isso aqui é uma atividade que foi desenvolvida ao longo do ano, Nós tivemos várias reuniões, por exemplo. Então, explicitar essa narrativa, esse acontecimento dentro do seu trabalho, situa o seu leitor em qual atividade aconteceu e em qual ponto ela aconteceu. Segundo, reuniões presenciais e quinzenais para o alinhamento das apresentações ou da apresentação. Terceiro, desenvolvimento de uma maquete para explicação da utilização de painéis solares e painéis fotovoltaicos. Agora uma outra ideia, Além de colocar as atividades descritas em tópicos, porque descrever atividades em tópicos facilita a leitura de quem está lendo o texto em relação à utilização de um texto corrido, ou então a gente pode fazer na forma de um cronograma de atividades, Aqui tem um quadro, eu coloquei assim, A tabela abaixo mostra de maneira resumida as ações planejadas em cada uma das 6 aulas que compõem este trabalho. Então, pessoal, considerando que um primeiro encontro acontecendo num sábado, dia 17/6,
Um segundo encontro hipotético, aí eu estou colocando aqui datas aleatórias, tudo bem? Mas só para servir de exemplo, que ocorreram 6 encontros, né, ao longo dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro. E aqui poderia ter até um 7º encontro, né, onde seria a apresentação de fato no mês de novembro, por exemplo, no 4º bimestre. E na coluna da direita desse quadro, nós temos aqui em cada linha a respectiva atividade que aconteceu naquela data. Então, no primeiro encontro, nós fizemos uma distribuição de tarefas, leitura das regras do projeto, né? Conhecer o professor orientador. No segundo encontro, começou a escrita do projeto, né? Que é esse momento aqui que nós estamos fazendo por meio desse mini curso aqui no YouTube. Um terceiro encontro, que foi por meio de videoconferência, para uma troca de ideias, enfim. Coloquei até reticências aqui, né? Porque você pode fazer esse detalhamento dessas ações que aconteceram de diversas maneiras possíveis. E eu continuo aqui, né, com uma ideia. No primeiro momento, os estudantes tiveram um encontro para alinhamento das atividades iniciais, ou seja, eu não estou colocando essa tabela solta, eu estou colocando um pouco de texto, amarrando o que a tabela está dizendo com isso daqui que eu preciso, que é o detalhamento da atividade. Então eu estou contando um pouco do que tem dentro dessa tabela com palavras também. Foi solicitado nesse primeiro encontro por parte do coordenador uma divisão de tarefas e que os estudantes organizassem a elaboração deste projeto de pesquisa, a ser apresentado também no dia da apresentação oficial dos trabalhos. Então, tá vendo? Aqui tem um parágrafo amarrando aquilo que eu estou colocando na forma de tabela com o conteúdo geral do texto, certinho? Aqui eu já mudo um pouco o foco do texto, né? Mas eu posso começar a colocar aqui nesse projeto de pesquisa, no detalhamento das atividades, um pouco daquele conteúdo que eu estou abordando no meu projeto de pesquisa. Então eu começo dizendo assim, ó: o conceito de energia possui grande diversidade de aplicação na ciência. Neste projeto, o foco principal é a energia fotovoltaica, um tipo de energia radiante que, segundo o dicionário Hawais de Física, e aqui um dado provavelmente novo para vocês, né? Bom, como que eu vou fazer? Se eu estou querendo me referir a um conceito de energia radiante e eu vou utilizar palavras que não são minhas, ou seja, essa citação, essa fala que está aqui, ela pertence ao dicionário Hawais, né? Que é da onde eu tirei essas palavras. Então, como ela tem mais de 3 linhas, eu preciso fazer uma referência diferente nela aqui dentro do texto. Toda vez que você vai copiar um texto, portanto, que ele tem mais de 3 linhas, ele tem que estar com essa formatação aqui no seu texto, tá? No seu projeto. Alinhamento justificado, ele tem que ter um recuo de 4 centímetros, ele não vai ter aquele espaçamento de 1,5 centímetro que a gente coloca na primeira linha, não tem. Vai ter espaçamento simples entre as linhas, então esse espaço que existe entre uma linha e outra no corpo do texto de 1,5, a gente não coloca ele aqui nas citações, fica um espaço simples, por isso as linhas aparecem mais juntinhas. E um espaçamento aqui depois de 6 pontos, certinho? Então, no layout geral do texto, quando a gente encontra esse tipo de texto aqui, ó, com uma letra menor, né? A gente pode ver aqui, ó, que a fonte Times New Roman, tamanho 12, e quando a gente vem aqui nessa citação, que tem 4 linhas, o tamanho dela é tamanho 10. E ela tem, então, essa
formatação diferente em relação ao resto do texto. Para dizer o quê? Para dizer que ela não é palavras desses autores aqui do projeto de pesquisa, tá? Ela foi retirada aqui do dicionário. E aqui no final da citação, a gente coloca a referência de onde ela foi retirada, que é esse cara daqui, ó. Rodite, porque isso daqui diz respeito a como que eu encontrei a referência desse dicionário, né? Deixa eu ver se ela tá aqui pra gente. Não, já devo ter fechado já. Aqui, ó. Tá bem aqui, pessoal. Ó, eu entrei em um gerador de referência, né? O Big Guru. Eu digitei o ISBN desse dicionário que eu tenho e ele já me deu a referência pronta aqui, ó. Dicionário Roais de Física, editora Objetiva. Então, essa primeira referência aqui, ó, Rodite 2005 e a página, eu preciso colocar lá dentro do meu texto, tá bom? Aqui, ó, Rodite, o ano que o dicionário foi produzido e aqui seguido da página onde eu tirei esse texto, certinho? Então, é necessário, obrigatório, dar o crédito para onde você tirou o texto, ok? Inclusive é até crime, né? Você fazer um plágio e não fazer a devida reconhecimento, né, para essa referência. E logo depois que eu fiz essa citação, eu continuo aqui o texto, né? Uma problemática relevante sobre esse tipo de energia ocorre na usina solar de Ivanpah, próximo a Las Vegas. Constituído por um campo de 350 mil espelhos refletores que convergem para as caldeiras de água no topo das torres, eles efetivamente se transformam em um raio gigantesco da morte. Tudo o que passa pelos feixes de luz concentrada será morto. E aí, como esse texto aqui, ó, parte dele eu parafraseei, né, para pegar esses dados aqui sobre os 350 mil espelhos, a localização aqui de Las Vegas, e eu coloquei um pouco com as minhas palavras, ou seja, eu não copiei o texto da forma igual com que ele está lá na reportagem, né? Deixa eu acessar a reportagem aqui, né? Essa aqui é a reportagem, né? Eu acabei então fazendo o seguinte, eu não preciso pegar esse texto que eu parafraseei lá do site, eu não preciso colocar ele com essa formatação, tá bom? É só se você copiar uma parte do texto que tem mais de 3 linhas. Mas aqui eu ainda tenho que colocar a referência lá do site, né? Que eu acabei esquecendo, tá? Eu preciso colocar a referência aqui do autor da reportagem, né? Que é Sarah Zhang, e depois no final das referências eu vou precisar citar isso. Aqui também no texto eu vou ter uma coisa interessante, que logo depois que eu comecei a citar aqui a usina, eu achei interessante colocar uma imagem dessa usina solar. Então, essa imagem aqui, eu copiei ela lá do site, né, da reportagem, e agora eu preciso também colocar uma referência para essa figura. Porque se eu tô pegando uma imagem da internet, certinho, aqui, ó, eu tô pegando essa imagem aqui, ó, tô copiando ela para o meu trabalho, e como não fui eu que tirei essa foto, eu preciso referenciar essa imagem, tá bom? Essa imagem aqui, como que ela vai aparecer? Eu preciso colocar uma legenda aqui embaixo, colocando que ela é uma figura. Preciso colocar um texto para descrever essa figura, que é a imagem da usina solar de Ivanpah. Coloquei aqui onde que ela se localiza. E também preciso colocar a fonte dessa imagem. A fonte é o Ethan Miller do Get Imagens. Então, onde eu vou conseguir essa informação? Nessa reportagem aqui,
você consegue a referência dentro da própria reportagem. Sites que são confiáveis, eles sempre vão colocar para vocês links, né, para você poder consultar a veracidade dos fatos informados, e também vão fazer isso aqui que é muito importante, que é dar o crédito para quem tirou as fotos e também para quem escreveu o texto, certinho? Beleza, então, pessoal. Então aqui já está um pouquinho, né, do que pode ser uma ideia para vocês de detalhamento das atividades. Eu vou ficando por aqui, eu espero ter conseguido contribuir com um pouco de ideias do que vocês podem fazer aqui nesse tópico do seu projeto de pesquisa. Qualquer dúvida eu fico à disposição, deixa um comentário. Também deixa o seu like, o seu dislike, o seu comentário é muito importante aqui neste canal. Se inscreva, qualquer dúvida me procurem para obter ajuda. Obrigado pela sua atenção e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.